Oi pessoal, aqui é ela de novo. E diferente dos vídeos que eu tô acostumada a fazer, hoje eu decidi fazer algo diferente. Que no caso, eu vou listar alguns mangás que eu simplesmente parei de ler. Número 1, Oshinoko. Esse eu tava lendo bem antes do anúncio do anime em si. Tanto que eu acabei dando uma pausa quando o anime acabou saindo e tava uma animação maravilhosa. E por incrível que pareça, quando acabou a primeira temporada, eu acabei esquecendo completamente do mangá. Ai, meu Deus. Só que quando veio a segunda temporada do anime, que ficou uma maravilha e saía de modo semanal, como sempre, eu pensei até em voltar a ler o mangá. Só que quando eu pensei em fazer isso, tava acontecendo a famigerada polêmica do episódio 143. E aí eu simplesmente larguei por conta dessa polêmica aí, porque era de doer os olhos. Número 2, Chainsaw Man. Esse daqui eu não preciso explicar muita coisa, eu simplesmente parei de ler porque eu acabei perdendo o interesse na obra. Número 3, Kuroshi Tsuji. Eu tenho certeza que a maioria não gosta desse mangá aqui. Antes eu acompanhava só o anime, só que quando eu pensei em dar uma olhadinha no mangá, eu acabei descobrindo tanta coisa, como por exemplo o arco do anjo ser um filler, tanto a segunda temporada também ser um filler. Ou seja, Cláudia e Aloy simplesmente não existem. Simplesmente decidi acompanhar mais o mangá depois da última adaptação dele, que foi o arco do navio Campania, que aconteceu lá em 2017. Aí quando eu pensei que simplesmente eles desistiram de animar o mangá em si novamente, eu botei meu foco completamente no mangá. Até que aconteceu tanta coisa que eu acho que muita gente já tava prevendo, até porque tava muito na cara o que aconteceu, o plot. Só que aí no ano passado aconteceu a adaptação do arco da escola, que foi bem esperado e inesperado para alguns, que já estavam até perdendo a esperança de uma adaptação nova. E claro, com o anúncio da nova temporada que vai vir por aí, que é o arco da bruxa, isso meio que fez algumas pessoas, talvez, apenas talvez, voltarem o seu olhar para o mangá, apenas para saber o que vai acontecer depois. Só que eu decidi parar de ler o mangá porque eu já tinha lido os últimos capítulos lançados naquele momento, na época. Isso porque até agora a obra anda meio parada, só que a autora da obra, Yana Taboso, ela decidiu focar completamente no trabalho dela que está acontecendo atualmente, que no caso é um trabalho de design de personagens de Twisted Wonderland. Sim, o jogo de Twisted, aquele lá que eu falo o tempo todo. E como a coitada tava muito sobrecarregada, coitada, ela simplesmente decidiu dar um hiato na obra para focar no trabalho dela. E então, Kuroshi Tsuji está parado atualmente. Número 4, Shumatsu no Valkyrie. Sim, por incrível que pareça, eu parei de ler Shumatsu no Valkyrie. Isso aconteceu porque eu acabei perdendo o interesse também. Tanto porque quando eu tava acompanhando o anime eu já tava perdendo o interesse, até porque o PowerPoint tava foda, né? E meio que as lutas já estavam começando a ficar previsíveis, no caso. Tanto até que a recente luta, que eu só fiquei sabendo por spoiler, né, já que eu parei de acompanhar o mangá, aconteceu o que eu já esperava, né? Okita ganhando do Susano. E eu posso ter parado de acompanhar o mangá, mas o que me intriga é que eu vivo voltando pra ele por um motivo simples. O design de personagens. Porque, querendo ou não, o design dos personagens são muito bonitos. Inclusive o Izanagi se encaixa nisso. E é isso. Eu volto mesmo pra olhar como é que vai ser o design dos personagens. E, pra ser bem sincero, eu prefiro 1000 vezes alguns designs conceituais de antes. Como, por exemplo, do Loki e da Brunhilde, que era muito mais bonito. Enfim, esses são os mangás que eu lembro de cabeça do porquê que eu parei de ler. É claro que tem uns que tem um motivo besta, só que é simplesmente assim. Quando você começa a ler uma obra, você começa a perder o interesse, ou você prefere mais acompanhar o anime do que o mangá em si. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um pouco diferente do que eu tô acostumada. E até o próximo vídeo.